um país à espera de um julgamento. O Tribunal Superior Eleitoral retomou agora à noite o julgamento do processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Quem traz as informações ao vivo de Brasília é o nosso colega Júlio Mosquera, que está acompanhando tudo de lá. Boa noite, Júlio. Quais são as informações que você traz para a gente? Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. O julgamento começou há mais ou menos 1h30. O primeiro a falar foi o ministro Herman Benjamin, que é o relator das 4 ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Ele falou por cerca de 50 minutos, em seguida a palavra foi dada ao advogado de acusação do PSDB, José Eduardo Alckmin. Logo depois, a palavra foi para os advogados de defesa, Flávio Caetano, que defende o PT, e é claro aí a ex-presidente Dilma Rousseff, e logo em seguida o advogado Marcos Vinícius Furtado Coelho, que defende o presidente Michel Temer. Até chegar a esse dia, a fase final do julgamento, foram quase 2 anos e meio. 62 pessoas foram ouvidas em 5 estados e também aqui em Brasília. 2 acariações foram feitas. Esse processo tem mais de 8.500 páginas. Os primeiros momentos desse dia histórico, desse momento histórico, os primeiros momentos você vê na reportagem de Marcos Lozecan. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, abriu a sessão e logo o relator do caso, ministro Herman Benjamin, declarou como improcedente uma das ações apresentadas pelo PSDB, que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Ele foi acompanhado pelo plenário. A ação tratava de envio de propaganda pelos Correios e uso de ministros e bens públicos em campanhas eleitorais. Herman Benjamin decidiu ler um resumo do relatório, segundo ele, para ganhar tempo. É que o relatório original tem 1.080 páginas e já foi repassado aos demais ministros para conhecimento prévio. O relator listou o que o PSDB, autor da ação no TSE, considerou abuso de poder político e econômico na campanha de 2014. Primeiro, abuso de poder político por força do uso da máquina administrativa federal claramente posta, aspas, a serviço das pretensões políticas dos ora investigados, fecho aspas. Segundo, abuso de poder econômico, aspas, pela realização de uma campanha milionária cujo custo superou a soma das despesas de todos os demais candidatos. Terceiro, uso indevido de meios de comunicação social por terem se valido do, aspas, horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para veicular deslavadas mentiras contra os candidatos adversários, fecho aspas. Herman Benjamin descreveu a parte da acusação que denuncia a chapa Dilma Temer por ter usado dinheiro de propina para financiar a campanha vitoriosa. Financiamento de campanha mediante doações oficiais de empreiteiras contratadas pela Petrobras como parte da distribuição de propinas, fecho aspas. Alegando que aspas, sofisticado esquema de arrecadação ilegal de dinheiro público foi montado para obter, a partir de contratos mantidos com a Petrobras, cifras milionárias em favor das agremiações partidárias, cujos recursos permitiram a captação de votos em favor dos candidatos e dos partidos, fecho aspas. O ministro disse que qualquer brasileiro tem acesso aos dados do processo, que corre por mais de 2 anos no tribunal. Segundo o relator, essa é uma garantia enorme de cidadania e para os julgadores. Tudo que eu disser no meu relatório, como tudo que eu disser no meu voto, todos os brasileiros poderão clicar na internet e conferir se o que eu estou dizendo realmente indica a realidade dos autos. Então, esta é uma garantia enorme de cidadania, mas, ao mesmo tempo, uma garantia para nós, julgadores, que queremos julgar com segurança, com justiça e bem.
Antes da votação final, antes do voto dos 7 ministros, antes de eles decidirem sobre os pedidos de cassação da chapa Dilma Temer, o tribunal vai ter que se debruçar sobre algumas questões preliminares. A principal delas é aquela em que a defesa de Dilma Rousseff e também de Michel Temer, essa defesa questiona se provas que foram apresentadas depois de iniciada a ação podem ser levadas em consideração pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles tentam, na verdade, anular a delação premiada da Odebrecht e também a delação premiada dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Agora, o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre essa questão há algum tempo, em 2014, quando foi apresentada uma ação pelo PSB. Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal citou o artigo 23, que trata das leis das ineligibilidades, para dizer que é possível, sim, que provas que forem apresentadas depois de iniciada a ação sejam aceitas e consideradas no voto final dos ministros. O advogado de acusação do PSDB, José Eduardo Alckmin, sustentou essa tese hoje no plenário. Infelizmente, ela sabia, inclusive, que recursos que estavam sendo utilizados para pagamento de sua campanha eleitoral, de seu marqueteiro, eram recursos de Caixa 2. E isso foi dito tanto por Marcelo Odebrecht, como confirmado pelos marqueteiros João Santana e por sua mulher, Mônica Moura, que era quem detinha a obrigação de fazer a contabilidade da empresa de ambos. Então, isso foi reconhecido. E aí, convenhamos que existe uma realidade gravíssima, porque a prática do Caixa 2, ainda mais nos montantes, não foi um pequeno Caixa 2, algo irrisório, mas nos montantes que foram praticados, revelam uma impossibilidade de qualquer outro candidato poder fazer face a esse candidato que se beneficia dessa situação. Como nós vimos aí do advogado José Eduardo Alckmin, do PSDB, ele sustentou que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia, segundo delação do marqueteiro João Santana, ela sabia que foram usados recursos de Caixa 2 durante a campanha. Renata. A movimentação no prédio do TSE começou bem cedo. O prédio do TSE amanheceu cercado pela tropa de choque da Polícia Militar. Ninguém podia entrar sem passar por uma rigorosa vistoria. Barreiras foram montadas, manifestantes à distância. Proteção máxima durante o julgamento mais importante da história do TSE, o da chapa vencedora da eleição presidencial de 2014. A partir dos portões, a segurança é da Polícia Federal. O esquadrão antibombas está de prontidão. Antes do começo do julgamento, os agentes fizeram uma varredura no plenário com a ajuda de cães farejadores. Os guardas do TSE foram orientados a instalar um detector de metais extra na entrada do plenário. Aqui é mais para pegar armamento, faca, metais, armamento mesmo. Para explosivo, nós já fizemos uma varredura, a Polícia Federal fez aqui dentro. Está tudo limpo? Está tudo tranquilo, tudo limpo. Tudo na mira das câmeras. A imprensa instalou um gigantesco esquema de cobertura para acompanhar cada passo do julgamento. Jornalistas estrangeiros também se credenciaram. Antes de vir para o TSE para presidir o julgamento, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse rapidamente o que ele espera. O presidente do TSE, Gilmar Mendes, marcou 4 sessões para o julgamento. Além de hoje, amanhã às 9 horas da manhã e na quinta às 9 da manhã e às 7 da noite. Se passar disso, o presidente do TSE pode marcar mais sessões para a semana que vem. O presidente Michel Temer acompanha o julgamento ao lado de assessores e de aliados no Palácio do Planalto. Quem está lá acompanhando é a repórter Délis Ortiz. Boa noite, Délis. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Houve uma mudança de agenda no fim da tarde. O presidente cancelou a ida a um jantar de inauguração no SESI, que estava marcado bem na hora do julgamento. Temer acompanha a sessão do TSE
pela TV, no gabinete presidencial, lotado de aliados, os ministros do Planalto, que têm estado com ele permanentemente e que são os que fazem parte do gabinete de crise, além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Temer bem que tentou passar a imagem de quem está cumprindo a agenda normalmente. Ele recebeu parlamentares, presidente do Banco Central, mas o clima por aqui é tenso. E o presidente gastou boa parte do tempo conversando com advogados. A estratégia da defesa é tentar desqualificar as denúncias contra o presidente. E a tática é alegar que o questionário da Polícia Federal na véspera do julgamento e as prisões de aliados e ex-integrantes do governo Temer, como Rocha Loures no fim de semana e hoje Henrique Eduardo Alves, ex-ministro e importante aliado de Temer, fazem parte de a criação de fatos negativos para tentar, segundo os advogados, influenciar, constranger o julgamento. Bom, os palacianos dizem que os ânimos por aqui andam como montanha-russa, às vezes pessimistas, às vezes não. Pelo menos agora, eles dizem que estão confiantes no julgamento. E Temer pretende acompanhar toda a sessão do TSE aqui do Planalto, em contato direto, por telefone ou mensagem, com seu advogado Gustavo Guedes. Bonner. E num outro processo, a defesa do presidente pediu e o ministro Edson Fachin atendeu. O prazo para Michel Temer responder às perguntas da Polícia Federal foi estendido até 5 horas da tarde da sexta-feira. A Camila Bonfim mostra quais são as principais perguntas do questionário da PF. As 82 perguntas da Polícia Federal tratam das suspeitas contra o presidente Michel Temer, com base em documentos e confissões dos delatores da JBS. Temer está sendo investigado por organização criminosa, obstrução à justiça e corrupção passiva. A PF começa perguntando se o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, que está preso, é o homem da mais estrita confiança do presidente, como disseram delatores da JBS. A Polícia Federal pergunta se Temer indicou Loures para ser seu interlocutor na JIF, que controla a JBS. Se o presidente sabia que Loures recebeu R$500 mil numa mala no dia 28 de abril e o que tem a dizer sobre isso. E se, depois da divulgação, que mostra inequívoca participação de Loures em conduta aparentemente criminosa, Temer manteve contato com ele ou mandou emissário? Se sim, por qual meio e com qual finalidade? A PF indagou. Um dos delatores da JBS já disse que tratou com Loures sobre pagamentos semanais de propina e que, segundo o delator, categoricamente era dinheiro para Vossa Excelência. O que tem a dizer sobre isso? A polícia perguntou se Temer pediu que Loures fizesse alguma intervenção que beneficiasse a JIF, que controla a JBS, em julgamento no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E se Loures contou que a JIF queria fazer pagamentos semanais de R$500 mil a R$1 milhão para resolver a questão no CAD. A Polícia Federal monitorou conversas sobre esses pagamentos entre Loures e o diretor da JIF, Ricardo Saldi. Na conversa, os dois citam uma pessoa chamada Edgar, apontada como alguém que fica em São Paulo e, nas palavras deles, que faz a gerência das coisas. A Polícia Federal perguntou ao presidente se ele conhece esse Edgar, para aprofundar as investigações sobre a possibilidade de participação ou aval de Temer nessas tratativas. Delegados também questionaram qual a relação de Temer com o coronel João Batista Lima Filho, o coronel citado por delatores da JBS como receptor de R$1 milhão que seriam repassados a Temer. A polícia encontrou na empresa dele recibos e projetos relacionados a uma reforma na casa da filha de Temer. Os delegados também abordaram o encontro de Joesley com Temer no Palácio do Jaburu, no dia 7 de março. Perguntaram se é comum Temer receber empresários em horários noturnos sem prévio registro em agenda oficial. Se sim, cite ao menos 3 empresários com quem manteve encontros em circunstâncias análogas à de Joesley Batista, após ter assumido a presidência da República. A polícia questionou ainda por que Temer, após ter dito que sabia que Joesley era falastrão, mesmo assim o recebeu à noite fora da agenda e na residência oficial.
Num segundo bloco de perguntas, os delegados questionaram Temer sobre o conteúdo de gravações feitas por Joesley Batista. Perguntaram sobre as suspeitas da compra de silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro. Os dois estão presos. A Polícia Federal quer saber se há algum fato que eles possam revelar numa eventual delação premiada que atinja o presidente. E sobre o depoimento de Joesley, em que ele diz que Temer se dispôs a ajudar Eduardo Cunha no Supremo, através de 2 ministros que lá atuam. Vossa Excelência confirma isso? Se sim, de que forma prestaria tal ajuda? Quais eram esses 2 ministros? A polícia citou este diálogo. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso, viu? Todo mês. Os delegados pedem: explique o contexto em que se deram essas colocações, esclarecendo, sobretudo, o sentido da orientação de Vossa Excelência nos termos "tem que manter isso". E completam que uma das hipóteses para Joesley ter falado que estava de bem com Cunha era que vinha fazendo pagamentos mensais. E perguntam: Vossa Excelência considerou essa hipótese? A PF também indagou o presidente sobre outro trecho da conversa, gravada por Joesley Batista, em que ele diz que está atuando para manipular as investigações da JBS em outra frente, envolvendo fundos de pensão. Aqui eu dei conta, de um lado, o juiz dá uma segurada, do outro lado, o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os 2. Os delegados perguntam se o presidente confirma ter entendido naquele momento o imediato sentido das expressões usadas por Joesley. E completam: se entendeu, então por que não advertiu Joesley sobre a gravidade daquela revelação? Nem levou ao conhecimento das autoridades essa ilícita ingerência do empresário? Assim que receber as respostas, o próximo passo é a Polícia Federal fazer um relatório em que dirá se há indícios suficientes contra Temer e sobre quais crimes. Todas as perguntas que a Polícia Federal enviou ao presidente Temer estão na nossa página na internet.